Duas vizinhas viviam em pé de guerra. Não podiam se encontrar, que era briga na certa. Até mesmo quando nem se viam, mas ouviam a voz da outra na casa ao lado, já criavam birra e reclamações de que a outra falava muito alto ou fazia barulho. Qualquer movimento ou som era suficiente para uma implicar com a outra. Depois de muitas discussões, como já não aguentava mais o clima pesado com a vizinha, uma delas pensou muito e resolveu que iria fazer as pazes com a outra. Ao se encontrarem na rua, muito humildemente ela falou: "Bom dia, como vai? Estamos nessa desavença há anos e sem nenhum motivo sério aparente, não é? Acho que nós merecemos uma chance para mudar tudo isso. E proponho fazermos as pazes para conviver como duas boas amigas." Mas a outra manteve o rosto sério, estranhou a atitude da velha rival e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho, desconfiada, ela foi matutando: "Essa vizinha não me engana, não. Está querendo me aprontar alguma coisa e eu não vou deixar barato. Ela nunca falou assim comigo e, de repente, agora quer ficar tudo bem e dar uma de boazinha? Vou mandar um presente para ver sua reação." Chegando em casa, ela preparou uma bela cesta de presente, cobrindo-a com um lindo papel, mas encheu-a de esterco de vaca. E pensou: eu adoraria ver a cara dela. Então, ela mandou sua funcionária levar o presente à casa da rival com um bilhete: "Aceito sua proposta de paz e, para selarmos nosso compromisso, te envio esse lindo presente." Ao desembrulhar a cesta, a outra vizinha ficou bem intrigada e pensou: o que esta vizinha está propondo com isso? Não íamos fazer as pazes? Então o assunto ficou suspenso e a vida seguiu adiante. Um tempo depois, a vizinha que mandou a cesta com provocação atendeu a porta e recebeu uma linda cesta coberta com um belo papel. De imediato ela gritou: finalmente ela apareceu. Devia estar bolando algo para revidar, hein? Qual não foi sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo das mais belas flores que podiam existir num jardim. E havia um cartão com a seguinte mensagem: "Querida vizinha, estas flores são o que te ofereço como prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para o meu jardim. Afinal, cada um dá o que tem em abundância em sua vida e coração." Essa história fala muito sobre a essência de cada um. Como superar mágoas e ofensas, como ser tolerante e eliminar rancor. Já pensou se é sábio responder a ofensas na mesma vibração? Ou se talvez seja melhor perdoar os conflitos para viver melhor? Há um ditado popular que diz:
Você prefere estar certo ou ser feliz? Claro que, dado o devido desconto e analisada cada situação, muitas vezes vale a pena sim terminar um conflito e seguir em paz. Isso não significa dar a outra face o tempo todo, mas entender que muitas vezes o que parece ser essencial é apenas uma guerra de egos. Alimentar bons sentimentos, generosidade e empatia, ao invés de contaminar-se com rancor e orgulho, é uma forma inteligente de conviver melhor com as pessoas e ter mais saúde física, mental e emocional. É importante entender que toda situação tem 3 pontos de vista: o seu, o da outra pessoa e os fatos, sem julgamento de nenhum dos envolvidos. Sempre houve conflitos em todas as civilizações, por disputa de poder, território ou simples opiniões. Querer sempre ter razão em tudo é uma expressão do ego frágil e de muitas inseguranças. Cultivar maus sentimentos e julgamentos é uma forma de alimentar preconceitos, rancores e trazer amargura para a vida. A internet e redes sociais têm sido o termômetro da sociedade mundo afora, onde intolerância estimula o julgar, condenar e cancelar pessoas. Tal comportamento tem sido passatempo para derramar frustrações de quem se esconde no anonimato virtual. Essas pessoas destilam veneno por diversão e para se autoafirmar. A intolerância que vemos todos os dias representa aquilo que muitos trazem no coração. Mas aquilo que mais te incomoda no outro é o que mais precisa ser repensado e corrigido em você. Então, as escolhas são livres. Pense, reflita, entenda que suas escolhas têm consequências. O que você tem cultivado no jardim de seu coração? Você tem plantado sementes amorosas e generosas para presentear ou não?